Olá, queridos irmãos em Cristo. Vamos relembrar o espírito André Luiz no livro Agenda Cristã, quando ele nos diz lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à Casa de Bezerra, virtualmente aqui no ambiente do Facebook. Mais uma vez aqui estamos para algumas reflexões, buscando falar, sentir e também refletir a respeito do estudo do Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. E é bom lembrar, para aqueles que ainda não sabem, que estes nossos encontros são semanais, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas. Aqui teremos um vídeo novo, sempre contando com a presença dos amigos espirituais e que nestes momentos de grandes desafios, vamos nos permitir, é o convite que eu sempre refaço, uma pausa para a reflexão e automaticamente uma harmonização de nossas mentes e corações, principalmente nesses tempos tão conturbados, lembrando sempre que precisamos estar voltados para a luz do bem. E o tema de hoje, vamos lembrar algumas palavras de Jesus e quero especificamente falar com vocês hoje sobre em busca da evolução. E nós, como espíritos encarnados neste mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, temos que lutar muito, mas muito mesmo, para vencer os obstáculos que se apresentam diante do nosso desejo mais íntimo de efetuar a reforma íntima. Sabemos dos desafios. E o Mestre Jesus nos fala sobre essa busca incessante pela evolução, assim nos dizendo: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Está lá em Mateus capítulo 5, de 43 a 48. Mas como nós vamos analisar a essência divina desta frase? Devemos estar sempre nos aperfeiçoando, ou há um limite para isso? Não seria melhor fazer aquele chamado corpo mole, deixando o encargo para uma outra encarnação? Essa eu não vou conseguir. Sabemos que a frase sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, mostra uma ordenação dada por Jesus a todos nós, os habitantes provisórios do planeta Terra, independente de raça, de sexo, de posição social ou política, seita ou religião que professemos. E lança uma pergunta instigante para todos nós. Jesus não sabia que somos fracos e imperfeitos? Como pode ele então dar essa ordem tão decisiva? É claro que ele sabia e sabe, mas a realidade é que fomos chamados, ou melhor, criados, à imagem e à semelhança de Deus. Quando ele nos lembra, Jesus sede perfeitos como o Pai. Diante dessa verdade, devemos prestar contas ao Pai, dentro do mais alto grau de evolução que nós pudermos alcançar. E o modelo para chegarmos ao Pai, sabemos, é Jesus. Porque dentre os encarnados, ele foi o espírito mais evoluído que desceu neste planeta, que temos o conhecimento. A sua missão foi a de mostrar o caminho da tão desejada salvação, da evolução. Mas qual o exemplo que Jesus nos deu? Não foram poucos. Lembremos que Jesus sofreu perseguições, sarcasmos, blasfêmias, e ele se deixou imolar, isto é, sacrificar e morrer na cruz. Tudo isso para nos ensinar que o reino de Deus está dentro de nós e que só o alcançaremos
se seguirmos os seus passos, as suas pegadas, fazer o que ele fez. E à luz do Espiritismo, estamos todos num processo evolutivo, a cada novo dia, mesmo que talvez não identifiquemos isso. O processo é algo que veio de algo e vai para algo, sem término e sem interrupção. A nossa vida é um processo constante, isso é fato. Nós fomos criados potencialmente o quê? Perfeitos. Então Deus, quando nos criou-nos, está lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, ou seja, potencialmente perfeitos na sua essência. E os espíritos superiores, no início de nossa caminhada espiritual, guiaram os nossos passos, como um pai que segura as mãos do seu filho para dizer, ó, é por aqui que devemos ir. Só que com o passar do tempo, eles nos deixaram entregues ao livre-arbítrio. É aquele momento em que a responsabilidade sobre as nossas ações realizadas, o uso da liberdade, o sair para a vida. Então, dessa maneira, em cada encarnação, nós vamos automaticamente atualizando, digamos assim, essa potência de perfeição que existe em cada um de nós. E lembremos, conforme está na questão número 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e modelo. Disso, todos nós, digamos, espíritas, estamos convictos. Quando Jesus, em sua passagem aqui na Terra, a sua passagem é tida como a de um espírito mais evoluído que por aqui já passou. Tanto que as suas lições continuam tão necessárias. O que valia à época de Jesus era que o olho por olho, dente por dente, servia para a conquista de lutas diversas. Essa era a lei dentro do seu caráter humano. Porém, as palavras de Jesus são muito revolucionárias, pelo simples fato de que fizeram eco no íntimo das pessoas, do mais rico ao mais pobre, do mais inteligente ao mais ignorante. E nós vemos, pelos relatos evangélicos, que a multidão que o seguia estava aflita e encontrava em Jesus aquela mão salvadora que lhes tiraria do abismo do sofrimento. Passados mais de 2000 anos, será que as palavras de Jesus surtem o efeito necessário? Será que nós, espíritas, enquanto estudiosos das passagens evangélicas, já compreendemos com profundidade tudo aquilo que esse grande Espírito veio nos trazer? Se desejar, depois comente aqui embaixo. Bote o seu comentário a respeito desses questionamentos. Embora nós encontremos no grande acervo espírita estudos maravilhosos, detalhados das passagens bíblicas, que vão desde livros, artigos, palestras, vídeos, às vezes preocupa-se muito mais em levar literalmente ao pé da letra, contrariando o método filosófico, científico da doutrina espírita, repetindo e propagando modismos, do que basicamente o que é mais importante no nosso pensar é extrair o verdadeiro valor das mensagens de Jesus. Não existe nenhuma dúvida de que Jesus é o grande pedagogo, o grande educador para a nossa educação íntima. Os seus ensinamentos são um constante convite à construção da nossa própria evolução, aquela mudança do homem velho e primitivo para esse homem novo, para esse homem regenerado. E em Mateus, no capítulo 11, lá nos itens 28 a 30, Jesus nos disse: Vinde a mim,
todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Com estas palavras, Jesus impôs uma condição para a felicidade, que consistia na obediência à sua lei de amor e caridade. Vejam, queridos irmãos, como as palavras de Jesus permanecem atuais e ainda tão necessárias para cada um de nós. Essas palavras mostram-se ainda mais urgentes nos tempos de hoje, já que muitos dos sofrimentos que caracterizam essa transição planetária pela qual nós estamos passando. Todos nascemos para nos melhorar e para fazer o bem. Não nos esqueçamos disso. Entretanto, pelas dificuldades da nossa própria imperfeição, o orgulho, o egoísmo que ainda estão latentes em nós, quantos males são causados por eles e outros males que trazemos de vidas passadas, onde nós ainda somos os únicos responsáveis, somos os instrumentos do sofrimento de uns para com os outros. Muito se fala em reforma íntima. Amar, amar, amar é um verbo intenso, porém nós sabemos que é de uma conjugação muito difícil. Porque Jesus fala que devemos amar até os inimigos, às vezes nem amamos os chamados amigos. Amar é adquirir a perfeição do Pai. 3 vezes, vamos lembrar, Jesus perguntou a Pedro, Simão, o filho de João, quantas vezes Jesus perguntou, tu me amas? Pedro até chegou a ficar incomodado. E vamos lembrar que uma vez Pedro perguntou a Jesus se era suficiente perdoar 7 vezes a quem se tivesse ofendido. A vida apresenta momentos mais difíceis, porém é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e as compensações que a vida nos traz. Se assim fizermos, veremos facilmente que as bênçãos são mais generosas do que as dores geradas pelos sofrimentos que às vezes julgamos serem os maiores da terra. Normalmente se diz a maior dor é aquela que eu sinto. Mas o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando nos curvamos a fronte para baixo, para a terra. Mas como então devemos entender a expressão olhar para o alto? Eu creio que é colocar-se em pensamento no alto. Imaginemos esta imagem, no ponto mais alto de uma montanha, e ampliar com a nossa visão tudo o que se encontra abaixo, percebendo como as coisas ficam diminuídas em tamanho. Observemos esses detalhes. E quando olhamos para a frente, para o futuro, tendo na mente e no coração a meta de chegada da jornada evolutiva, na conquista da perfeição e automaticamente da felicidade, temos que crer que as dores e as dificuldades da vida se tornam muito menores e até mesmo insignificantes do que se pode alcançar. Ao passo que quando abaixamos a cabeça e olhamos para baixo, para no sentido figurado a vida presente, vão ser apenas um pequeno espaço que essa visão vai abarcar. E o que nós sentimos, em muitos momentos as dores, os sofrimentos, parecem então muito maiores, porque estão mais próximos de nós, mais intensas do que realmente são. E as dores, os sofrimentos da terra têm, pois, a função que é benéfica de nos levar a recuperar o equilíbrio que foi desarticulado,
por nós, pelas nossas emoções, pelos sentimentos negativos, que foram transformados em ações nocivas, que simplesmente têm nos prejudicado tanto. Então, irmãos, lembremos que o Espiritismo demonstra ser a Terra um mundo de expiações e provas, morada ainda de espíritos rebeldes às leis divinas, orgulhosos e egoístas, que legislam em causa própria, que diante das dificuldades desse viver, precisam se transformar em espíritos mais inteligentes e bons. Assim, as dores e os sofrimentos fazem parte desse viver. São instrumentos abençoados que Deus deu aos espíritos rebeldes para aprenderem a lei do amor e merecerem viver em um futuro em mundos espirituais onde tudo é direcionado ao trabalho no bem, pelo bem e para o bem. E nós, como espíritos encarnados neste mundo, neste querido planeta Terra, temos que lutar muito para vencer os obstáculos que se apresentam diante do nosso desejo de efetuar a reforma íntima. E todos nós, isso é um fato, já sabemos o que devemos fazer. Nós já conhecemos as dificuldades que nós precisamos transpor. Entretanto, existe sempre um ponto de luta dentro de nós mesmos, que se apresenta como barreira, e é neste momento que nós damos conta de como é difícil essa tarefa. Porém, não é uma tarefa impossível. E o primeiro passo é desejar sinceramente do fundo da alma querer evoluir. Se a nossa disposição for sincera e verdadeira, não tenhamos dúvida, queridos irmãos, nós vamos contar imediatamente com o apoio dos benfeitores espirituais que nos ajudarão, impulsionando-nos na direção do bem. E a reforma íntima é um trabalho individual, então cabe a cada um de nós realizarmos, para que possamos fazer renascer dentro de cada um de nós a semente divina que o Pai nos concedeu. Então, amigos, estas são as nossas singelas reflexões para este momento. Que possamos agradecer sempre aos amigos espirituais por nos auxiliarem nessa nossa passagem pela Terra, e que possamos assim não simplesmente adiar as nossas responsabilidades, postergar o que devemos fazer no caminho do bem, mas sim fazer o que precisa ser feito, no tempo que lhe for necessário. Obrigado, amigos, obrigado a todos por terem nos acompanhado nessas simples reflexões. Tenhamos um excelente dia, uma semana produtiva no bem. Muita paz a todos nós e até o nosso próximo encontro.